Saudações musicais, queridos alunos de harmonia e análise musical. Desejo que vocês estejam todos muito bem, estejam se cuidando, cuidando daqueles que amam, aproveitando da melhor maneira possível esse isolamento social. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no qual nós abordaremos um assunto que não é tão novo, mas daremos um passo e avançaremos na nossa discussão sobre os conteúdos da disciplina. Tá joia? E para isso, eu vou convidá-los a apreciarem este áudio. Vou executar ele mais uma vez, façam uma escuta ativa e nesse momento foquem a atenção de vocês nas notas mais graves de cada um dos acordes que serão executados. Bom, vocês devem ter reparado aí que nós temos três acordes, certo? Esses três acordes eu fui mudando eles de região. Então tem um primeiro acorde numa região um pouco mais grave, um segundo acorde numa região um pouco mais médio, agudo, e o terceiro acorde numa região mais aguda. Mas é o mesmo acorde, é a mesma tríade perfeita maior nas três execuções, com alterações nos seus baixos, nas suas notas mais graves. O que eu fiz com essas tríades para que elas tivessem alteração nos seus baixos? Eu inverti. Então, inversão de acorde das tríades, especificamente, será o assunto abordado nesse momento. Tá joia? Quando eu estou falando de estado de um acorde, eu estou falando se ele está numa posição, num estado fundamental, perdão, se ele está numa primeira inversão com baixo na sua terça, ou se ele está numa segunda inversão com baixo na sua quinta. É importante nesse momento vocês terem claro a diferença entre estado e posição, né? Posição a gente abordou anteriormente. A posição diz respeito a um acorde ou fechado ou aberto. Para saber disso, eu vou olhar lá as vozes mais agudas desse acorde, né? Com tenor, contralto e soprano. E o estado diz respeito a qual é a nota que está no baixo de um acorde, como esse acorde está disposto partindo da sua nota mais grave. Tudo bem? Quando nós estudamos lá a formação das tríades, a gente viu que estruturalmente a tríade tem fundamental, terça e quinta. Até agora nós exploramos tríades todas em estado fundamental, ou seja, todas as tríades que a gente brincou até agora, elas possuem como baixo, como nota mais grave, a sua tônica, ou seja, pensando no estado delas, todas estão em estado fundamental. Quando eu desloco essa tônica uma oitava acima e deixo como nota mais grave do acorde a sua terça, eu coloco essa tríade em primeira inversão. E aí, estruturalmente, a tríade fica terça, quinta, tônica. Se eu deixar a quinta no baixo, propondo uma estrutura quinta, tônica e terça, eu apresento a tríade em segunda inversão. Tudo bem? Vamos olhar essa imagem aqui? Eu tenho um acorde perfeito maior de Fá maior, eu tenho um acorde de Fá maior ali. No meu primeiro compasso, vamos pensar assim, esse acorde de Fá maior, Fá Lá Dó, está no seu estado fundamental, terça sobre terça. Reparem, Fá Lá terça, Lá Dó terça. Nota mais grave, tônica do acorde. No segundo compasso, eu tenho a primeira inversão. Eu joguei a tônica uma oitava acima, reparem o Fázinho lá numa oitava acima, e deixei a terça do acorde, a nota Lá, né, como nota mais grave. Eu não tenho terça sobre terça agora, eu tenho terça e um intervalo de quarta. Tudo bem? Então na primeira inversão, a terça é a nota mais grave da minha tríade. Na segunda inversão, por sua vez, a nota mais grave da tríade vai ser a quinta.
e eu deixo de ter. Eu joguei a tônica oitava acima, joguei a terça oitava acima, eu deixo de ter mais uma vez terça sobre terça. E passo a ter um intervalo de quarta. Reparem, eu tenho Dó, Fá, e depois no intervalo de terça, Fá, Lá. Então, se a tríade no estado fundamental tem terça sobre terça, na sua primeira inversão ela tem terça e uma quarta, e na sua segunda inversão ela tem uma quarta e uma terça. Tudo bem? Vamos explorar então um pouco essa ideia da inversão da tríade, fazendo um exercício. Nós vamos pensar em distribuir essa tríade, em invertê-la ou não, melhor dizendo, na clave de Sol e na clave de Fá, como a gente já tem brincado até agora. E aqui, embora eu esteja dando para vocês o grau que eu quero dentro de uma tonalidade específica, eu não vou trabalhar com armadura de clave, eu vou utilizar acidente ocorrente. Tá joia? Então nós vamos montar duas tríades. A tríade que é construída sobre o primeiro grau da tonalidade de Si bemol maior, em posição fundamental, em estado fundamental, primeira e segunda inversão, e nós vamos montar o acorde que é construído sobre o sexto grau da tonalidade de Lá maior, em estado fundamental, primeira inversão e segunda inversão. Tudo bem? Então, deixa eu colocar para nós a minha partitura no MuseScore e vamos lá. Eu quero primeiro grau, tríade construída sobre o primeiro grau da tonalidade de Si bemol maior. Qual é essa tríade sobre o primeiro grau? Si, Ré, Fá. Como eu quero em estado fundamental, a tônica vem para a clave de Fá. Minha nota mais grave é Si bemol. E agora eu vou completar. Eu vou oitavar essa tônica, tá joia? Então ela é oitavada. Pronto. Tríade montada, tônica, tônica oitavada na voz do tenor, contralto, soprano, Si bemol maior. Reparem, está em estado fundamental. A nota mais grave é a tônica da tríade. Agora eu vou alterar para uma segunda inversão. Então, na segunda inversão, quem eu preciso deixar no baixo? A terça. Pronto. Eu só joguei a nota da terça do acorde, que é a nota Ré, para a minha tônica. Tudo bem? Estado fundamental, primeira inversão. Certo? E aí, na segunda inversão, reparem, eu estou mexendo no baixo. A clave de Sol eu não alterei nada ainda, porque meu foco é só mexer o estado da tríade. Na minha segunda inversão, eu vou ter a quinta no baixo. Então a nota Fá, que é a quinta de Si bemol maior, passa a ser meu baixo. Vamos escutar os três acordes com baixo alterado, invertido? Repare que essa mudança sutil, só de mexer, brincar com o baixo, mesmo mantendo a disposição das notas na clave de Sol, muda a sonoridade desse acorde. E agora eu vou fundir a essa informação a informação tratada nos dois vídeos anteriores, que é a informação sobre a posição de um acorde. Nós vimos que um acorde pode estar em posição fechada, cerrada, ou em posição espaçada, aberta. Quando eu inverto o acorde, eu posso juntar essas duas informações e o mesmo acorde pode estar fechado, invertido, fechado em estado fundamental. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar esse nosso primeiro acorde aqui, que está em estado fundamental e fechado. Reparem que entre as notas do tenor, contralto e soprano não cabe nenhuma nota da tríade. Mas eu posso abrir esse acorde, certo? Então eu posso, por exemplo, jogar essa notinha Ré lá em cima para o soprano.
Reparem que entre a voz do tenor e do contralto ficou espaço para ter a nota Ré. Eu continuo tendo todas as notas da tríade. Continuo tendo em estado fundamental o baixo, a nota mais grave é a tônica, só que agora eu abri. Certo? Eu posso fazer a mesma coisa com o acorde em primeira inversão. Eu mantenho o baixo na terça do acorde e eu vou jogar esse rézinho, vou deixar esse si bemol aqui. Eu oitavei a tônica. Então, tônica oitavada entre as vozes do tenor e do contralto. A terça está no baixo e a quinta no soprano. Certo? Deixei aí em primeira inversão a terça no baixo e abri. Então eu juntei duas informações. A mesma coisa pode ser feita com a tríade na sua segunda inversão. E aí a quinta está no baixo e eu abri jogando, por exemplo, a nota Ré lá para o soprano. Embora a disposição das vozes tenha ficado igual aqui do meu primeiro, da minha primeira abertura de acordes, vamos dizer assim, quando eu mudei o baixo, olha a sonoridade. Repara que a sonoridade mudou um pouco. Eu posso deixar essa sonoridade um pouco mais diferenciada ainda. Então, eu posso deixar a tônica aqui no soprano. Essa notinha Ré, a minha terça. Ou, perdão, a tônica no contralto e a terça lá para o soprano. Uma disposição que eu não tinha feito ainda. Mas eu tenho tônica, terça e quinta. A quinta está dobrada nesse momento. Reparem, observem que o objetivo do exercício agora foi só abrir e explorar as inversões. Tudo bem? Então eu tenho no meu primeiro pentagrama aí o acorde disposto de três formas distintas, pensando no seu estado fundamental. Primeira inversão, segunda inversão, tudo fechado. E na linha de baixo, eu fiz estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão, só que aberto. É tudo o mesmo acorde. Vamos ouvir até o final esses três acordes para a gente tentar identificar essa diferença de sonoridade? O mesmo acorde de 6 formas diferentes e nos traz uma ideia, uma sonoridade distinta, né? Ou seja, quando a gente vai juntando, vai fundindo essas informações, a gente vai explorando cada vez mais o material sonoro, certo? Aí a ideia agora é nós montarmos o sexto grau, o acorde, a tríade construída sobre o sexto grau da tonalidade de Lá maior. Lá maior tem 3 sustenidos. Fá, Dó, Sol. Sexto grau, qual que é? Fá sustenido. Então a tríade que a gente quer é uma tríade de Fá sustenido. Eu vou fazer primeiro fechado em estado fundamental. Então a tônica está aqui. Vou repetir essa fundamental, essa nota tônica. E aí, se é um acorde perfeito menor, a terça é menor e a quinta é justa. Então, preciso de um Dó sustenido aqui. Tríade montada. Vários de vocês têm me perguntado como identificar auditivamente um acorde ou uma tríade, se ela é maior, se ela é menor, se está aberto, se está fechado. E eu tenho respondido, eu não encontro outro caminho que não seja o do treino, o da educação auditiva. Reparem que toda vez que eu monto para vocês a tríade, eu toco para ver se ela está do jeito que eu esperava ouvir. O que eu quero dizer com isso? Eu estou pensando aqui, teoricamente, montar uma tríade perfeita menor. Mas será que auditivamente eu acertei?
Então eu monto e para tirar a prova dos 9 eu ponho para tocar. Era isso que eu queria. Agora, essa mesma tríade em sua segunda inversão. E aí, na segunda inversão, quem vem para o baixo? A terça. A terça não é a nota Lá? Eu joguei a nota Lá uma oitava abaixo, coloquei Lá 1, mas é a terça que está ali na minha nota mais grave. Acorde, tríade em primeira inversão. E na sua segunda inversão, quem vem para o baixo? A quinta. Então, o intervalo, a quinta, a nota que compõe, que estrutura a quinta da tríade foi o que eu oitavei agora. Tudo bem? Eu posso explorar, brincar com essa tríade, mas reparem que a intenção agora foi mostrar num acorde perfeito menor, uma vez que a gente tinha feito anteriormente num perfeito maior, foi mostrar nesse perfeito menor essas inversões, mexer no estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão, andando só com baixo. Vamos escutar? E aí a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, que é o de abrir. E aí, de uma maneira muito simplista, eu vou jogar essa nota lá para o soprano. Abrir a minha tríade. A tríade no segundo exemplo aqui, na sua primeira inversão. Eu posso explorar essa tríade também fazendo o seguinte. Esse Fá, eu vou tirar ele do contralto e vou colocar esse Fá. Ou melhor, vou tirar do Fá 3 e colocar para o Fá 2. Fá menor. Reparem, eu tenho uma distância aqui entre a minha tônica, que está no tenor, e a voz do contralto, que é a minha nota Lá. Criei um espação que cabe em várias notas ali da minha tríade. Deixei aberto. Está em primeira inversão, porque a terça está no baixo, e está aberto. No exemplo de cima está em primeira inversão, só que está fechado. E aí eu posso fazer a mesma coisa com a tríade na sua segunda inversão. Pegar essa tríade, manter a quinta no baixo, repetir aqui, ó. Eu subi da terça da tríade que eu construí no meu segundo exemplo, eu subi da terça para a quinta. Continuo tendo um acorde de Fá menor, só que agora na sua segunda inversão e aberto. Eu posso deixar esse acorde aberto um pouco mais escancarado, para a sonoridade identificar mesmo de uma maneira mais incisiva que está aberta. Certo? Agora vamos ouvir o nosso acorde de Fá sustenido menor, sexto grau da tonalidade de Lá maior, nas posições fechadas em estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão, e nas posições abertas, estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão. Opa, quero daqui. Certo? Todos eles são exatamente o mesmo acorde, a mesma tríade explorada de formas distintas. Tá joia? Então, esse vídeo foi para elucidar, de uma maneira breve, as inversões, o estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão, de uma tríade. Seja essa tríade perfeita maior, seja essa tríade perfeita menor. Seja ela fechada, seja ela aberta.
Observem, a gente juntou várias informações aí. A gente juntou a estruturação da tríade que a gente viu lá atrás, a gente viu, juntou a natureza da tríade, se ela é maior, se ela é menor, juntou a posição fechada ou aberta, juntou a localização dessa tríade dentro de uma tonalidade a partir da sua cifragem tradicional. Eu peguei si bemol, primeiro grau, lá maior, sexto grau, e juntou agora com a sua inversão. Tá vendo como está tudo agora entrando dentro de um grande emaranhado? Bom, espero que ajude aí vocês nos seus estudos, a expandir os seus conhecimentos e a clarear alguns outros que vocês, para aqueles que já tinham entrado em contato com esse assunto. E no que eu puder ajudar vocês, estarei sempre aqui. Tchau, tchau!